Hoje, então, ele nos compartilhar a 13ª Conferência Forges 2023, titulado Autoavaliação, Estudantes de Pós-Graduação sobre Competências Ligadas à Segurança Digital. Então, num primeiro momento, o professor Lidney vai fazer a apresentação e, na sequência, tanto os participantes que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que nos acompanham online, podem deixar questionamentos, comentários, para que a gente possa depois ampliar, então, a conversa ao final. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Roselane pelo aceito da mediação em cima da hora. Muito obrigado. Os colegas aqui do Nexus que vieram prestigiar a apresentação, muito obrigado. E aqueles que estão online nos assistindo, espero que possamos trocar aí algumas referências em torno das duas temáticas que eu apresentei no 13º Forges, um evento que aconteceu em Lisboa. Mas gostaria de agradecer também ao DESC, sobretudo à Pró-Reitoria de Ensino, pelo lançamento do segundo semestre do Programa de Incentivo à Participação em Eventos, o PROEVEM. Então, é um agradecimento, porque é uma ação importante da UDESC, que permite aos seus professores apresentar os seus trabalhos, as suas pesquisas em âmbito internacional, financiado pelo poder público, por essa instituição. Então, fica aí o meu agradecimento. Eu não sei se estamos com algum problema de conexão, mas, então, só para situar um pouquinho, eu não sei também se online está acontecendo esse problema de má conexão dos slides. Ok, pode dar prosseguimento? Então tá, é importante contextualizar um pouquinho do que é a Conferência Forges. A Forges é uma associação de países de língua portuguesa para o desenvolvimento do ensino superior nos países, né, da OLP, que é a Organização dos Países de Língua Portuguesa. Então, esse é um evento a que ocorrem pesquisadores de muitos países, né, que falam, é claro, língua portuguesa, daí principalmente do Brasil. Do Brasil, a sede da Forges é em Portugal, é em Lisboa, sediado na Universidade de Lisboa, e outras universidades portuguesas participam como membros associados, né, como a Universidade de Aveiro, a Universidade de Setúbal. No Brasil, diversas universidades também participam como associados da Associação Forges, e muitos países da África, né? Então, Cabo Verde, Angola, Timor, Macau, diversos países participam desse processo de identificação da língua portuguesa como um mote para a organização e ajuda também aos países que precisam mais, né, de apoio na área de formação e de desenvolvimento da educação. Então, lá eu apresentei 2 trabalhos. O primeiro tem a ver com o meu projeto de doutorado,
que chama Autoavaliação de Estudantes de Pós-Graduação sobre Competências Ligadas à Segurança Digital. Esse trabalho está num conjunto de uma pesquisa que investigou a apropriação de competências digitais com alunos de pós-graduação, que foi um projeto que foi desenvolvido na Universidade de Aveiro, né, com a professora Betina Lopes, que tem por base uma preocupação que surgiu quando nós ofertamos, em plena pandemia, uma disciplina de pós-graduação. E, sobretudo, pela instauração do ensino remoto, mundo afora. Tá? Então, qual que era a preocupação? Era perceber se esses sujeitos da pós-graduação, eles já tinham todas aquelas condições enquanto apropriação de capacidades de uso do computador para acessar as suas próprias aulas online, ou seja, desenvolver a sua formação a partir do ensino que foi chamado de ensino remoto. Qual que era a principal questão? Qual que era o principal problema? Nós entendíamos à época que o ensino remoto não poderia ter sido adotado da forma como foi adotada, sem nenhuma preparação, tanto dos estudantes quanto das instituições formadoras. E, bom, voto vencido, isso aconteceu país afora e mundo afora. Tá? Simplesmente as redes tiveram que se adaptar, muitas delas com muita fragilidade. Eu estou falando sobretudo do ensino superior, nem estou me remetendo à educação básica, né? Então, essa pesquisa procurou identificar, a partir de autoavaliação dos estudantes, como que eles concebiam algumas habilidades, algumas práticas de uso do meio digital para a sua formação. Então, isso se chamou competências digitais, não é? Porque era um termo que já está consolidado internacionalmente, sobretudo pelos quadros de referência, né? Eu vou usar um quadro de referência específico aqui, que é o quadro europeu, mas que vem dos outros organismos multilaterais, utilizam a mesma... o mesmo sinônimo, né? Ou seja, a mesma forma de nomear isso que eu acho que para agora, para pesquisas mais contemporâneas e para pesquisas futuras, para quem vai lidar com o virtual, eu acho que a gente já pode chamar de uma outra coisa, eu acho que a gente já pode chamar de capacidades digitais, e não competências digitais, não é? Sobretudo numa perspectiva que vem aí de estudos da filosofia, uns estudos americanos, da Marta, e que vem discutindo a partir da ideia de capacidades como condição de desenvolvimento humano, e não ligadas diretamente à ideia de competências digitais ligadas à perspectiva de inserção dos sujeitos no mercado de trabalho ou na sociedade da comunicação, enfim, com essa pegada mais liberal. Mas, à época, ainda utilizamos o termo competências digitais. Então, essa pesquisa, ela abarcou aí principalmente o quadro de competência europeu, né? O quadro de desenvolvimento de competências europeu, que é o EduComp. Eu usei a versão 2016 para submeter esse projeto à Universidade de Aveiro. Eu propus um processo de investigação que tinha, primeiro, uma estrutura de questionário inicial para conhecer os sujeitos de pesquisa e como que eles resolveram os seus problemas de acesso e de permanência no mundo digital, nas aulas online, que eram muitas, e
a partir desse quadro de competências digitais, eu preparei um questionário um longo questionário, inclusive, que encampou, que abarcou todas as áreas de competências digitais do Digicomp, nos seus níveis de inicial, médio e avançado. Então, foi um longo questionário com 93 questões, ainda cada uma dessas divididas em 3 partes, que era o nível inicial, o médio e avançado das competências, né? Então, ali, das competências, das 5 competências básicas, não é? Nós já trabalhamos em outros trabalhos, em outros artigos, com a competência de comunicação, com a competência de interação, e essa área, que é a área 4 de segurança digital, ela ainda se divide em 3 partes, que é dentro da área de segurança digital, que é a proteção dos dispositivos, a proteção de dados e a proteção da saúde. Porque o que era mais... Tudo era preocupante, mas o que era mais preocupante nesse acesso forçado dos estudantes da pós-graduação ao ensino remoto, sem outra opção de interação, a não ser a nossa plataforma, a plataforma Moodle, que era o que utilizávamos, né? E o Teams como plataforma de interação, os problemas tinham a ver, sobretudo, com a proteção dos próprios dispositivos que eram utilizados para o acesso, tá? Os celulares, o notebook e tal. A proteção dos dados pessoais, tá? Que estava, vamos dizer assim, em aberto, e todos nos assujeitamos às plataformas, então os dados estavam ali praticamente desprotegidos e à mercê da captura, tá? E a própria proteção da saúde, no uso dos recursos informatizados, tá? Desde a cadeira, dos computadores, o tempo de exposição à tela, o tempo de dedicação ao trabalho, a invasão da aula ao ambiente doméstico. Então, tudo isso eram pontos, e são ainda pontos de reflexão e discussão, porque me parece que, embora não seja atualmente uma realidade tão frequente as aulas remotas, me parece que tanto o Conselho Nacional de Educação, quanto o Ministério da Educação, secretarias de educação, já têm implementado o ensino remoto como se fosse uma realidade em si. E, novamente, implementa sem fazer aquele trabalho inicial de coleta de dados dos usuários, das condições de acesso, dos artefatos que se usam, enfim. Tá? Continua-se partindo do princípio que isso já está dado a priori, não é? E de fato, não está. Então, o objetivo era identificar algumas competências digitais autorreferenciadas. Isso é importante dizer. Agora já temos a telinha aqui, deixa eu ver se adianto. Né? Então, de novo, né, ele identificar competências digitais autorreferenciadas por estudantes de pós-graduação, nos níveis de mestrado e doutorado, que eram os alunos que a gente tinha acesso, né? Então, de uma universidade brasileira, na verdade foram 2, foram alunos da UDESC e alunos da UFSC, porque a UFSC também implementou o ensino remoto. E tem como recorte aqui, nesta apresentação, somente a segurança digital. Tá? Então, a ideia era mesmo essa, de colocá-los em situação de autorreflexão, se conseguiam realizar essas tarefas ou não.
E daí depois eu explico um pouquinho do Digicomp, como ele está construído, né? Então, a ideia era, desde o início, fazer uma pesquisa qualitativa, ainda não vou dizer que uma pesquisa que terminou, porque ela ainda aí pulula aqui ou ali, nas minhas preocupações e nos meus interesses, né? A ideia era realizar, então, primeiro esse questionário inicial, mas como a profusão de dados foi imensa, foi muito grande, e também eu peguei no pós-doc a segunda onda da Covid em Portugal, então eu não consegui realizar a segunda parte, que seriam então as entrevistas para apurar aquilo que eles estavam, que os alunos e os participantes da pesquisa, enfim, estavam dizendo com relação à autoavaliação que fizeram com relação às suas habilidades em lidar com o digital, né? Então, o quadro de competência digital da União Europeia, o que foi utilizado, era o Digicomp 2.0. Ele está totalmente estruturado a partir de 5 competências básicas, e uma delas é a competência de segurança digital. Também no levantamento bibliográfico, para nós, aqui, competência digital não é algo que tem uma produção bibliográfica que seja relevante. Tem alguns estudos da BEAR, por exemplo, né? Mas não há vamos dizer assim, um estado da arte com muita produção. Mas, na Europa, isso é muito forte. Isso inclusive, já orienta os currículos, as competências digitais já orientam os currículos da educação básica, né? Desde o primeiro ano, né? A Espanha, por exemplo, tem, junto ao Ministério da Educação, uma agência de formação e de regulação de competências digitais, que também incide, formata os currículos da educação básica e do ensino superior. No ensino superior isso é muito mais forte, é muito mais intenso, né? Os currículos de algumas universidades, por exemplo, de Salamanca, de Sevilha, falando da educação e das licenciaturas, né? Ele já está completamente estruturado por competências, né? Então, e as competências digitais compõem o conjunto, então, das competências em geral que orientam os currículos, tá? Então, aqui, no nosso caso, isso é mais frágil. Tanto é que do levantamento que foi feito, do levantamento bibliográfico, sobretudo na Scopus, né, que é, vamos dizer assim, a grande referência europeia para as produções. Então, os espanhóis são os que mais publicam, sem sombra de dúvidas, em termos quantitativos, não é? São os que mais publicam com relação às competências digitais. Isso eu apresento também no artigo de levantamento bibliográfico, não é? A minha orientadora brincou comigo dizendo, então, já que vocês fez esse levantamento, então o próximo pós-doc vai ter que ser na Espanha, né? Deu assim, pelo jeito, sim, porque não tinha nenhum autor português, nenhum autor brasileiro arrolado ali nas produções, quer dizer, dos 10 mais da Scopus, né? Então, bom, não tinha também de diversos outros países assim mais relevantes, ingleses, por exemplo, não tinha, mas tinha, sobretudo, os espanhóis, depois os franceses, holandeses, mas tupiniquim não tinha nenhum, não. Como eu não publiquei na Scopus, eu acho que ainda não tem, então... Então, ainda um pouquinho da metodologia, né? É importante saber que os níveis de proficiência, eu segui o Digicomp, tá? E eu não tinha outra opção de fazer diferente. Então, os níveis de proficiência considerados no Digicomp são o nível básico, o nível médio e o nível avançado. Então, foi distribuído aí uma amostra, foi distribuído um universo de 200 convites e 50 formulários foram devolvidos, os quais eu agradeço muito, porque sei o quanto foi difícil também realizar essa tarefa, porque era um questionário muito, muito longo, né?
Então, outros marcos foram considerados, apesar de que o Digicomp era o fogo central da estruturação, tanto da questão teórica quanto do instrumento de inquirição. Tá? Então, os padrões de competência em TIC para professores da Unesco, a alfabetização midiática e informacional, que também é da Unesco, né? E o Digicomp, que é o quadro de referência para a competência digital. E esses dois autores, a primeira autora era a professora Margarida Lucas. Ela, inclusive, ela é da Universidade de Aveiro. O Digicomp é produzido pela União Europeia, mas cada país tem que fazer a sua tradução, que precisa ser uma tradução referenciada pela União Europeia. Então, a professora Margarida Lucas e o Antônio Moreira que fizeram essa tradução do Digicomp para a língua portuguesa, e foi esse material que eu utilizei, né? Então, estava bem pertinho, eu fiz uma conversa com a professora Margarida, e foi uma conversa interessante, né? Mas talvez pela questão de eu ter submetido o projeto para outro orientador, ela não aceitou uma coorientação do trabalho, porque lá eles têm alguns critérios institucionais que desmotivaram a coorientação. Mas é uma tradução, eu consultei o original em inglês da União Europeia e a tradução é perfeita, ela é muito próximo, e também é muito próxima daquilo que se fosse uma tradução para o português do Brasil, né? Não só o português de Portugal, que tem lá suas nuances, mas... Então, para não alongar assim muito mais, só para dar um exemplo do que era esse instrumento de inquirição, né? Vamos lá. Quanto à proteção de dispositivos, né? Pena que eu não estou... A tabela está vindo aqui, né? Não sei o que está acontecendo, que ele está indo e voltando, ficaria melhor para vocês assistirem aí, né? Bom, foi utilizada uma escala Likert, não é? De frequência, com nunca, raramente, ocasionalmente, frequente e muito frequente, para subsidiar a autoavaliação desses estudantes. Então, a pergunta era: sou capaz de aplicar ações básicas para proteger os meus dispositivos? Exemplo: utilizar antivírus, palavra-passe, etc. Esse é um nível de competência que eu passo a chamar de capacidade básica, para lidar com... para poder ter algum tipo de segurança com relação aos dispositivos, né? E é assim, bem interessante esse tipo de pergunta, por quê? Não só porque ela estrutura o Digicomp, mas porque dá sinais de que essa mudança do ensino presencial para o ensino remoto, tá, ela foi feita de forma completamente aleatória. Quando você percebe que ali 6 estudantes dizem não serem capazes de fazer isso, que é uma ação muito básica, né? Ou seja, baixar um antivírus para proteger o dispositivo, ou mudar a palavra-passe de vez em quando, tá? Coisas que a gente deveria fazer com frequência, sobretudo pelos levantamentos que eu fiz. Com a pandemia, o marketplace expandiu no mundo inteiro, absurdamente. As vendas online cresceram de forma absurda, não é? Enfim, as pessoas não podiam sair de casa, então compravam tudo pela internet, que seja uma compra no supermercado, não é? Ou uma compra num Xing Ling, né? Então,
quando você faz um cadastro no site desse, você fica sujeito a uma série de riscos cibernéticos, não é? Então, e não só com relação ao aumento das compras, do marketplace, mas a quantidade de phishing que todo mundo tem recebido ultimamente com muito mais intensidade e quantidade. Tem algumas empresas que se profissionalizaram somente em fazer levantamento de riscos cibernéticos e a ampliação foi de 300% da pandemia para cá nas campanhas de phishing, que são aqueles e-mails de phishing, né, de pescaria, para capturar os seus dados e tal. Todo mundo já recebeu desses, né? Alguns vão para o spam, mas outros não. Não é? E quantas pessoas estão sujeitas a golpes cibernéticos, seja no uso do celular, seja a clonagem do WhatsApp, seja ou coisas bem piores, não é? Ou seja, aqueles e-mails que têm os vírus, os malware ali, que estão ali só esperando você dar um clique para baixar e, enfim, daí por aí vai. Daí hackeiam todas as tuas coisas. Tá? Eu lembro que depois que voltei do pós-doutorado, eu recebi um e-mail da Interpol, né, dizendo que eu tinha que me apresentar para a polícia judiciária, que chama lá em Lisboa. Eu tinha que me apresentar para a polícia judiciária porque eu estava sendo acusado de golpe cibernético. Né? Bom, logo eu, que mal sei baixar o antivírus também, não é? Então, o que eles estavam esperando? Que eu clicasse justamente no anexo, e o anexo era que ia instalar, então, o vírus para capturar meus dados, seja simplesmente para vender os meus dados no mercado aí de dados, ou seja para hackear contas, ou conta bancária, ou fazer compras na internet, hackear cartão. E são golpes cada vez mais muito frequentes. Tá? Toda semana a gente sabe de alguém que, ou nós mesmos que recebemos ali as mensagens, os phishing por mensagens, né, por SMS, que são aqueles que dizem assim, você recebeu o prêmio, você só tem que clicar para, então, adicionar o seu prêmio ou receber a sua recompensa. Então, como o golpe do bilhete premiado, não é? O bilhete de loteria premiado, que era físico, agora ele é digital, agora ele é pela internet. Então, isso necessariamente nos comunica, nos avisa que, bom, em educação, alguém tem que trabalhar com isso. Alguém que tem que trabalhar com esse tipo de capacidade, porque se em um determinado momento se apropriar da alfabetização e do letramento era fundamental para uma vivência e inserção em dadas relações sociais importantes, não é? Na era digital, agora, nessa nova era, é preciso que os sujeitos sejam letrados e adquiram capacidades daí agora e habilidades em outro tipo de linguagem, que é a linguagem informatizada, que é a linguagem digital. Tá? Então, é preciso que se trabalhe com isso, porque, veja, mesmo no nível de apropriação médio, diz assim, só para ter como exemplo, né? Sei proteger os meus dispositivos digitais e atualizo estratégias de segurança. E daí atualizar as estratégias de segurança, então, já é um nível mais avançado. Então, do grupo total investigado, 6 pessoas não fazem isso. Tá? Se você junta com os que fazem isso ocasionalmente, você tem quase metade dos alunos, né, de pós-graduação que não sabem ou não fazem isso.
Isso é bem preocupante, porque nós já estamos... Essa é uma pesquisa com sujeitos da pós-graduação, ou seja, já passaram a educação básica inteira, não é? Já passaram uma primeira parte do ensino superior e agora já passaram por uma graduação e estão numa pós, ou seja, já deveriam ter adquirido capacidades tais que lhes permitissem estar protegidos de alguma forma com relação à segurança digital, né? Seja na proteção de dispositivos, depois o próximo item é a proteção de dados pessoais, de novo, né? Os dados se repetem praticamente os mesmos ali, né? Então, avalio o quanto posso partilhar determinadas informações sobre mim e sobre os outros em ambientes online. Eu vou considerar também o WhatsApp um ambiente online agora, tá? Então, esse tipo de competência que é básica, né, de capacidade básica, que tem a ver com a transmissão de informações, aleatoriamente, ao Deus dará, é cada vez mais frequente. Daí a pergunta que fica é: quem está educando para isso? Para as fake news, para os compartilhamentos de mensagens, né? Então, eu confesso que eu não esperava que duas respostas viessem para raramente com relação a esse item e, ocasionalmente, mais 4. Tá? Então, como a tecnologia entrou num processo de ubiquidade, ou seja, toda hora estamos sujeitos a receber e enviar mensagens e utilizar a rede, a web, para todas as coisas da nossa vida, não é? Raramente a gente faz coisas agora analógicas, né? Vamos pensar em pagar as contas. Cada vez mais raramente as pessoas pagam as contas, não é? Utilizando papel. Ninguém mais utiliza papel. Ou seja, já teve que baixar de algum lugar, fazer o download da conta, do boleto para pagar. E daí, ao mesmo tempo, já abre o aplicativo do banco para pagar. E cada vez menos nos preocupamos com os processos de segurança, sejam dos nossos dados ou dos nossos dispositivos, né? E daí, nesse processo todo, embora eu seja o professor pesquisador, eu me incluo bem nesses raramente e ocasionalmente ali, tá? Às vezes é tão corrido as coisas que é melhor não mudar a palavra passe e já deixar ela automaticamente ali posta e a gente já acessa automaticamente, seja o banco, seja a plataforma, seja os sistemas, né? Sistemas da UDESC mesmo, para o meu, são todos automáticos. Então, eu me incluiria, talvez, ali no nunquinha, né? Para algumas coisas, e raramente para outras. Né? Tá? Então, se vocês... é claro que ele está montado aí a partir de uma estatística descritiva, né? Não consegui conversar com os sujeitos para apurar essas informações, mas elas dão muito indícios, né? Muito indícios de que é preciso, se o outro nível da educação não faz, e se as etapas da educação também não fazem esse processo formativo, é preciso então que a universidade faça. Tá? Acho que essa é a principal educação, né? A principal indicação da pesquisa, né? É claro que ainda outros graves problemas existem por conta dessa falta, que eu vou chamar de falta de letramento midiático, talvez, que eu já comentei aí, então, com relação às fake news, a transmissão e recepção de mensagens, mas algo que a gente não debate praticamente é o cyberbullying. Tá?
Isso praticamente não se vê propriamente numa discussão mais didaticamente realizada, seja nas graduações ou mesmo nas etapas da educação básica. Tá? E a produção, sobretudo com relação ao cyberbullying, também não é muita. Então, é preciso não só propor a curricularização dessa discussão, como pesquisar mais intensamente como que isso se dá, porque isso ocorre de forma muito demasiada nas redes sociais. Né? O último item, a última competência, então, que foi solicitada para que os alunos fizessem autoavaliação é com relação à proteção da saúde, o que é muito preocupante, né? Porque mesmo aí no nível de proficiência mais básica, né? Pergunta: sei como evitar o cyberbullying? Sei que a tecnologia pode afetar minha saúde se for utilizada em ambientes online. É bem preocupante que algumas pessoas, não eram uma amostra muito grande, eram 51 pessoas, né? Desses aí, nunca um, raramente 3 e ocasionalmente 7. Então, juntando isso, dá 11 pessoas que não faz essa relação da saúde com a tecnologia, com o uso da tecnologia. Então, a exposição demasiada às telas, sobretudo das crianças, não é? A terceirização da mediação do adulto pela tecnologia. Então, a troca de mediação, o que era antes a televisão, agora é o celular. E cada vez mais a gente percebe crianças que os pais oferecem a tela, oferecem o celular para ter um pouquinho de paz, não é? Sobretudo a gente vê isso perceptível no nosso cotidiano, assim, restaurante, né? Supermercado. Quantas crianças que a gente vê já sentada no carrinho ali e está com o celular, ou no jogo, ou mesmo online, e as crianças, enfim, como o uso do celular é muito intuitivo, as crianças já sabem, não sabem ler, mas elas sabem onde clicar para baixar os jogos, ou para interagir, ou para mandar uma mensagem, não é? Então, as crianças em tenra idade já fazem isso. Então, vem de novo daí a pergunta, né? Quem tem formado para isso? E quem tem formado os formadores para lidar com isso? Por exemplo, essa discussão chega lá na creche, com certeza. Não é? Mas quem forma o pedagogo para atuar lá, já fez ou faz essa discussão da exposição das crianças às telas, enfim, ou do uso estruturado, organizado, com um tempo estruturado. Não é criar nenhuma fobia com relação à tecnologia, mas é a célebre frase do Aristóteles do meio termo, né? Então, é o bom senso que precisa presidir essas questões. Bom, então, algumas conclusões aí preliminares do estudo, não é? Todas as áreas que o Digicomp trabalha são importantes, porque são ligadas à vida das pessoas na sociedade contemporânea, mas a segurança digital é imprescindível, né? Pois a sua inobservância pode causar riscos à própria vida dos sujeitos, crianças e adultos, né? Constantemente imersos em ambiente online. Então, essa a nossa intensa vivência online requer da educação e dos educadores uma preocupação com o desenvolvimento dessas capacidades digitais. Tá? E isso também necessariamente leva à necessidade de criação de protocolos. Tá? Lá na Europa eles são muito assim aferrados a essa coisa de protocolo,
de encaminhar às escolas determinado protocolo para desenvolvimento curricular, coisa que aqui não é forte, né? Nós não temos isso de forma mais estruturada, né? Mas é preciso, sim, criar protocolos de como desenvolver um trabalho para o desenvolvimento das capacidades digitais. Isso é fundamental, como foi necessário durante muito tempo desenvolver métodos, técnicas, habilidades de leitura e de escrita alfabética, letramentos diversos. É necessário agora um tipo de letramento, vamos dizer assim, numa outra perspectiva, que é a perspectiva de uma nova linguagem que estrutura a nossa vida cotidiana, que é a linguagem informatizada e midiática. Tá bom, gente? Essa é a primeira parte do trabalho, então, em seguida, a gente passa para as perguntas. Eu acho que pode carregar, então, a segunda apresentação. Tinha ali as referências, mas passou muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Bom, eu acho que eu vou utilizar essa tela para a apresentação. Bom, eu apresentei um segundo trabalho que eu considero um dos mais importantes que a gente tem realizado aqui no programa de pós-graduação da UDESC, que tem se espraiado para algumas outras iniciativas, que é a leitura, o estudo e a escritura, a produção com os clássicos da educação. Então, esse foi um trabalho desenvolvido ainda em 2020, numa disciplina ofertada em parceria com a professora Roselaine Ripa, no curso de pós-graduação da UDESC, ainda só no mestrado. E esse é um trabalho que eu considero assim um dos mais importantes que eu tenho realizado, porque ele tem sido um norteador não só das pesquisas que a gente vem realizando, mas dentro do quadro teórico da teoria crítica, que nós temos mais nos debruçado, necessariamente leva ao estudo dos clássicos. Vejam que na última disciplina ofertada, embora estivesse focada nas contribuições do Walter Benjamin para a educação, houve um certo mergulho em outros autores, e autores, sobretudo, clássicos, da educação e fora da educação, as que espraiou para outros autores da literatura, enfim, da poesia, da filosofia, de modo que esse é um trabalho que começou com a disciplina de pensamento educacional contemporâneo, no PPGE da UDESC, mas que vem ainda dando novos frutos em outras iniciativas, tá? Mas, especificamente, o relato apresentado lá na Forges foi com relação a essa disciplina de pensamento educacional contemporâneo. Então, o objetivo desse trabalho era aproximar os estudantes da pós-graduação com alguns clássicos do pensamento educacional moderno. O importante aí já são 2 recortes. Primeiro, são alguns autores. E um outro recorte são aqueles autores que propuseram uma estruturação da educação moderna.
ou seja, que estruturam a educação contemporânea ainda, mas que estão na origem da educação moderna. E, por isso, são clássicos. E são clássicos porque, sobretudo, e também porque as suas experiências ainda estruturam a educação. Tá? Tudo que vem depois deles é sempre um déjà vu, é sempre um revival daquilo que já foi proposto, né? Você pega a Escola Nova, é um revival aí do Pestalozzi, do Rousseau. Bom, Pestalozzi e Rousseau ali, um é a teoria, o outro é a prática, né? Então, é importante compreender esses autores na sua especificidade e no seu tempo. Tá? Então, a justificativa desse trabalho, que não é um projeto de pesquisa, mas é um projeto de ensino importante, né? Justamente porque são os autores que estão diretamente ligados e que influenciaram a escola moderna. Tá? E quando eu falo de escola moderna, é a escola pública moderna. Tá? Ou seja, com essas características de escola universal, laica e gratuita. Sempre sob riscos, claro, né? Sobretudo, ainda há pouco. Tá? E também o quanto esses autores, então, já que eles estiveram nesse momento de consolidação da educação moderna, são autores que estão na base de implementação dos sistemas de ensino. Tá? Você pega autores como Rousseau, que não é um autor que está pensando ainda numa rede de ensino, mas a proposta revolucionária da Revolução Francesa, que tem o Condorcet como base, está, sobretudo, inspirada no Rousseau. Tá? E depois, que vai influenciar, por exemplo, Pestalozzi na constituição das primeiras instituições não públicas, mas com caráter público na Alemanha. E essa vai ser praticamente a fonte de inspiração daqueles que vão propor a escola alemã, por exemplo, com Herbart, tá? O Froebel, com os jardins de infância, são todos ligados ao pensamento pestalozziano. Tá? E daí, no caso dos Estados Unidos, a figura emblemática do Dewey, né? Que é um autor que está na base da proposição curricular para o sistema de ensino americano. Não é a proposta que vai vingar, não é a proposta da Escola Nova, não vai vingar na rede americana, no sistema de ensino americano, mas está em jogo uma proposição educacional. Por isso, a importância do Dewey, muito mais do que o Bobbitt, por exemplo. Né? Então, a metodologia do estudo seguiu os seguintes autores. Tá? O primeiro autor estudado, então, foi o Comenius, que está aí na base da estrutura da educação moderna, né? Que é a criação da seriação da educação, com base já no modelo quase fabril. Tá? Então, já tem uma estrutura de ensino de um para muitos, enquanto que o sistema, por exemplo, rousseauiano, é o sistema de preceptoria, tá? Ou seja, um para um para dois, né? O Emílio é um aluno, não é? Que tem um mestre, que é o Rousseau. Então, ele é um sujeito muito caro. Né? Você pega, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, que vai ensinar a família dos nobres. Então, é um professor que é muito caro. Tá? O que o Comênio está propondo na didática magna é inverter e baratear a função do professor de um para muitos. Então, a classe, a seriação, a divisão das matérias, né? A divisão das disciplinas por professor, por série, por idade. Então, isso está na proposição, na estrutura da didática magna.
e principalmente a criação de um instrumento de trabalho que vai orientar toda a educação moderna, que é o livro-texto, né? Então, o livro didático passa a ser o grande aliado do professor para que ele possa ensinar muitos ao mesmo tempo. Então, basta dar um livro didático, e imagino que o Comênius tenha criado o PNDL, né? O Programa Nacional de Livro Didático da época, não é? É um apêndice da Didática Magna. Não, ele tinha uma obra mais interessante, que era o Orbis Pictus, né? Que era uma cartilha para o ensino de latim, e que fez muito sucesso na época. O Benjamin tinha um exemplar desse, dentre aqueles livros raros que ele vendia lá. E depois, então, o Kant, não é? Que nós estudamos uma parte da educação, essa coisa da educação como processo de iluminação e de emancipação do sujeito, né? Sair do estado de minoridade pela educação. Né? E depois o Jean-Jacques Rousseau, uma parte do Emílio. Então, como eu disse, são autores que estão na origem da escola moderna, né? Sobretudo das preocupações com a educação, com o processo de emancipação. É importante dizer que esses autores são autores, na maioria deles, iluministas, né? Vamos dizer assim, o Comênius é um pré-iluminista, tá? Ainda um barroco, mas já com essa ideia de que o fiel pode ser salvo por meio não só da Bíblia, mas, sobretudo, da educação. Lembrando que o Comênius era um pastor, né? E ele faz uma grande síntese de tudo que foi produzido até então por diversos colaboradores, né, Hatke e outros, e vai gerar, então, a Didática Magna como a síntese de um tempo, a síntese da preocupação com a educação dos sujeitos, né, diferentemente do que acontecia na Europa setentrional, por exemplo, né, que a Igreja ainda controlava o processo educativo. Tá? Então, são autores que lidam com a educação como, primeiro, processo de emancipação, libertação e ilustração do indivíduo no novo regime, para lembrar que eles estão vivendo a transição do feudalismo para o modo de produção capitalista. Tá? Justamente por serem pensadores marcados por contextos históricos e sociais de transição, suas ideias educativas encarnam e estão marcadas pelas contradições postas nas sociedades em que viveram. Sim, é uma luta de vida ou morte, como eu digo, pela alma humana. Não é? Então, são educadores que estão imbricados nesse processo de consolidar os ideários revolucionários que pululavam aqui e ali com nomes diferentes, mas, sobretudo, divulgados pela Revolução Francesa, que é aquela ideia de liberdade, fraternidade, igualdade. Tá? Mas a ideia então, de liberdade seria calcada nesse princípio de que pela educação se consegue ascender, então, a uma nova consciência, vamos dizer assim, entre aspas, iluminada, né? Que é o grande mote dos iluministas. Né? Então, o segundo bloco estudou o John Dewey e o seu desmembramento na educação brasileira, que é o Anísio Teixeira. Então, o Anísio vai fazer o mestrado lá na Califórnia com o Dewey e traz de lá, então, as ideias da escola nova para implementar aqui. Então, uma das implementações práticas é a escola Parque. Não é? Então, esses são autores que já viveram no contexto da constituição das primeiras redes de educação pública. Então, agora já estamos numa outra fase já de consolidação da escola, vamos dizer assim, a escola pública burguesa, não é? Que vamos, por assim dizer, universalizada.
É uma escola, então, que já ganhou a estrutura de redes e sistemas de ensino a partir do final do século XIX, início do século XX, né? As escolas inglesas e também francesas e americanas já começam a se estruturar a partir da última década do século XIX e no início do século XX. Começa-se a disputa pelo currículo daí, tá? Então, tem os textos do Bobbitt sobre currículo, tem os textos do Dewey sobre currículo, né, que é a sua, vamos dizer assim, uma das suas grandes obras, que tem essa preocupação em disputar o espaço do currículo agora nacionalmente, né? E daí o terceiro bloco estuda os autores que chamamos de autores progressistas da educação brasileira, usando um termo do Snyder, né? Que é o Saviani, o Paulo Freire e os anarquistas pelo Maurício Trachtenberg. Então, são autores clássicos da educação brasileira, não é? Que representam, então, o campo progressista. Bom, eu não vou me delongar nisso, mas eu gosto muito de uma definição do professor Gilberto Luiz Alves. Ele tem um livro muito interessante que é sobre o Seminário de Olinda e tem a produção da Escola Pública Contemporânea. E o conceito de clássico que ele utiliza é muito importante, né? Então, clássicas são aquelas obras de literatura, de filosofia, de política e educação, né, que permanecem desafiando o tempo e continuam sendo buscadas como fontes do conhecimento, justamente por terem registrado com riqueza de minúcias as contradições históricas do seu tempo. Então, o estudo desses autores clássicos não é um diletantismo e nem enciclopedismo, para a gente conhecer os autores clássicos, seus nomes, sua data de nascimento, o nome da sogra do Pestalozzi, não tem a ver com isso. Tem a ver com a compreensão das contradições históricas que esses pensadores materializam. Tá? E é por isso que eles são importantes de serem revisitados o tempo inteiro. Então, aqui nessa última consideração, acho também importante que ler os clássicos da educação é algo que todo educador deve fazer antes de qualquer atuação docente, porque clássico é aquilo que persiste como um rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Essa é uma fala do Ítalo Calvino, mas também me lembra muito o Roland Barthes, quando ele fala sobre o rumor da língua, não é? Ou seja, quando se fala, acontece sempre diversos rumores, e o clássico é esse que provoca um rumor histórico, tão importante que as pessoas, tanto do seu tempo, quanto muito tempo depois, voltam a lê-lo sempre numa perspectiva muito diversa daquela compreensão inicial, né? Então, só para fechar, a última conclusão que eu queria destacar, né, sem falar, é claro, da importância dos estudos dos clássicos para o pedagogo, porque nenhum pedagogo consegue ler uma proposta curricular, uma base nacional comum curricular, enfim, uma legislação educacional, sem ler as suas bases, de onde que vêm essas influências e esses fundamentos. Por isso que é tão importante conhecer os pensadores clássicos, primeiro da pedagogia, da educação em geral, mas, sobretudo, aqueles que vêm orientando, de alguma forma, bem compreendidos ou mal compreendidos, orientando a educação contemporânea. Tá? Então, a ideia de compreender os clássicos é uma iniciativa de compreensão das matrizes teórico-metodológicas de leis, propostas curriculares e práticas pedagógicas no nosso tempo.
Então, a leitura e compreensão dos clássicos não tem a ver com o olhar para o passado, né? Tem um olhar de interação entre passado, presente e futuro, né? Ou seja, é a questão do kairos mesmo, é o tempo de agora. Para compreender o nosso tempo, é preciso compreender o que aconteceu com a educação ao longo do seu desenvolvimento histórico, a educação moderna burguesa, né? Mas, principalmente, e para compreender isso, é preciso fazer, então, a leitura dos clássicos, e é isso que essa disciplina propõe e que ela proporá agora no primeiro semestre de 2024, né? Com novas asserções e novos autores, etc. e tal. Tá bem? Então, essa era a comunicação de hoje. Já ia esquecendo de dizer que essa iniciativa pedagógica, ela também é uma iniciativa de produção, né? Lembra que o título era Lendo e Escrevendo com os Clássicos? Lendo, estudando e escrevendo com os clássicos. Então, a ideia não era só que se fique na leitura e no estudo, mas que se produza também com os clássicos da educação. Então, a nossa primeira produção, ali em parceria com a professora Roselane Ripa e com os autores, coautores do trabalho. Vejam ali que os pós-graduandos são convidados a não só produzir os textos, mas produzir a edição do livro, tá? O que já é uma outra responsabilidade de organização de material, etc. e tal. Então, tem ainda uma segunda produção, da qual eu não participei, porque estava no pós-doutorado, eu não tenho a imagem aqui, mas que foi conduzido pela professora Roselane. Mas, nesse primeiro aqui, temos autores na plateia, né? Letícia, né? O Gustavo não está aqui, nem a Ivete. Isso é nosso primeiro grupo de orientandos do mestrado, né? E depois o segundo grupo com a professora Roselane. Esperamos, então, que já saia uma segunda edição, uma terceira edição, a partir da oferta desta disciplina do semestre que vem. Então, aproximar os pós-graduandos com a produção acadêmica no nível de produção de artigo científico, mas também de produção de livro, é uma tarefa das mais importantes, porque estamos procurando formar aí aqueles professores e professoras do ensino superior que vão nos substituir daqui a pouco, né? Tá bom, gente? Então, era isso, aqui as referências, muito obrigado. Vamos lá, agora tem mais uma partinha. Professora Roselane, por favor. Então, obrigada, professor Lidinei, pela partilha dos trabalhos que você apresentou. Esse momento é um momento é exigido, né, pelo edital, mas o quanto é importante até para o nosso grupo se aproximar das discussões que, né, nós professores também desenvolvemos. E agora eu abro, né, para, se alguém tiver questões, vocês vão me falando aí, senão eu vou fazendo a minha. Bem, no primeiro trabalho, o que me chamou a atenção dos dados que você aponta é que esses estudantes de pós-graduação, no caso da UDESC, da UFSC, não sei se você tem também um perfil socioeconômico, né, deles, mas estávamos também ainda numa situação de privilégio perto, né, de outras redes de ensino. Mas mesmo aqui nessa situação a gente teve, né, estudantes que não tinham também a própria estrutura, né, em termos de computador ou um ambiente adequado em casa
talvez para pensar se ele é ergonômetro, se ele dá conta, né, disso. Então, e me parece que a universidade ela demora para fazer esse diagnóstico, né, quando entra o ensino remoto. O objetivo mesmo era dar conta, né, do semestre letivo, muito mais ainda na pós-graduação, porque não foi congelado o tempo, né? A gente tinha, naquele momento, que ainda cumprir os prazos das agências de fomento, né? Depois, sim, foi autorizado uma certa flexibilização em termos de, enfim, né, de possibilidade de ampliação, de cumprimento dos créditos ou da própria pesquisa. Então, me parece que a universidade, no tanto que ela demora para fazer esse diagnóstico, né, ela dá continuidade e também não faz o seu papel em termos de orientar esses estudantes, em específico, sobre a segurança digital, né? Naquele momento, não lembro da universidade fazendo algum trabalho para que todas aquelas competências ou capacidades, como você contextualiza, fosse algo que se preocupasse, né? Muito pelo contrário. A UDESC, por exemplo, ela tinha já comprado a plataforma, a Microsoft enquanto, né, a empresa, e se usa de uma forma bastante intensa, né, essa plataforma. O Moodle, que é o caso que você também, né, apresentou especificamente, ele se separa por ser uma outra plataforma que a gente usou, mas no caso da Microsoft, o que a gente vê é que logo depois da pandemia ela começa a sugerir muitas coisas para nós, né? Você vai mandar esse e-mail, ele está fora do seu horário de trabalho. Qual outra? Enfim, foram várias outras coisas que a gente foi vendo que também essa plataforma vai introduzindo, e até hoje essa discussão, por exemplo, de segurança digital, ela não é levantada, né? Enfim, passo aí para ti para fazer algum comentário sobre isso. Então, Rosi, são justamente parte dessas questões que você levanta aqui que motivaram a pesquisa, né? Porque essa pesquisa ela tem uma parte, vamos dizer assim, introdutória, de contextualização dos sujeitos, né? E algumas coisas são muito interessantes, tá? De dados que foram coletados e que foram comunicados pelos sujeitos. Por exemplo, tinha uma pergunta assim: você acha que os professores estavam fora desse quadro do DIGICOMP, que é um segundo bloco de questões? Você acha que os professores estavam preparados para o ensino remoto? Sabe? Hegemonicamente, os alunos responderam que não. E daí tinha um espaço para comentar, eles comentavam assim, eles transferiram o que faziam no ensino presencial para o ensino remoto. Estou falando da pós-graduação, né? E tá aí, estou me incluindo também como esses professores da pós-graduação. Então, outras perguntas eram muito interessantes no sentido de perguntar que que espaço que você utiliza para estudo no ensino remoto? A mesa da cozinha. E qual rede que você utiliza? Utilizo um pacote da Vivo de, sei lá, tantos mega, que a gente sabe que não teria como dar conta de assistir aulas mesmo pelo Moodle, porque é muito carregado, e a gente via isso na prática, porque a maioria dos alunos também não abriam as câmeras. Quando abriam as câmeras, daí derrubava o sistema inteiro. Tá? Ou seja, essas foram algumas dessas preocupações que me motivaram a realizar essa pesquisa. Eu acho que os dados são muito relevantes, eu acho que os dados da pesquisa são muito importantes para se pensar, não é? Para se pensar durante a pandemia, mas no pós-pandemia. Nós temos aí alguma discussão a respeito, então, da coleta de dados que a Microsoft tem feito, dos nossos dados, dos professores, dos alunos, e vejam que fartura de dados.
Todos os alunos, para pensar só a UDESC, todos os alunos da UDESC de todos os campi estão com seus dados entregues para a Microsoft. Ou que não fosse para a Microsoft, fosse para outra, seria a mesma coisa. Tá? Então, não só a demora em compreender do que se tratava, e por isso todas aquelas encrencas que nós arrumamos no início da pandemia. E, bom, fomos taxados de muitas coisas, mas a ideia não era que o ensino remoto não fosse utilizado. Poderia sim ser utilizado, mas só que antes dele muita água precisava correr embaixo da ponte, como a compreensão dos sujeitos para os quais nós iríamos oferecer o ensino remoto. Isso seria o mínimo a se pensar enquanto instituição que fosse oferecer o ensino que não era o remoto que a gente queria o ensino à distância, que é muito diferente de ensino remoto, porque pressupõe uma estrutura didático-pedagógica para o ensino, tá? E aprendizagem, enquanto que o ensino remoto foi uma variante muito rasteira disso que se pode chamar educação, né? Então, foi mais focado no processo, no ensino e não no processo educativo. São coisas bem diferentes, né? E não é o EAD. É por isso que a gente briga com essas coisas que são simples, não é o mero artigo, não é o ensino à distância, é a educação. Porque a educação pressupõe um alargamento de processos de ensino e de aprendizagem, né? E não somente de ensino. O ensino é mera transmissão daí, né? É isso. Tem um outro ponto da tua fala, que também, se a gente for pensar que os estudantes da pós-graduação, muitos deles conciliavam esse momento de estudos como professores da educação básica, né? Pelo menos na UDESC, esse perfil, ele era, enfim, era esse o perfil dessa turma ou das outras turmas também. E se eles não estavam conseguindo cuidar da sua própria segurança de dados, né? Então a gente imagina também que na educação básica, que os relatórios mostram que a porcentagem também das famílias que tinham condições de acompanhar eram pequenas, e mesmo então essas pequenas a gente não conseguiu fazer essa discussão sobre a segurança, né? E quando você falou do relatório, protocolo, né, que tem bastante na Europa, de como isso chega depois nas escolas, eu lembrei de um relatório da União Europeia que eu tenho usado um pouco para promover algumas falas envolvendo tecnologia e infância. E é muito isso que você disse, né? Então, me parece que depois, pós-pandemia, ou aquele momento ainda, né, final de 2021, esse relatório ele vai mostrar a relação que as tecnologias têm na empatia e na capacidade de atenção das crianças, né? E aí ele vem como uma forma de protocolo mesmo, dizendo, olha, tela para criança de menos de 2 anos, não, né? E isso tudo baseado em pesquisas, em levantamento bibliográfico, não foi uma pesquisa que foi feita com teste, mas um levantamento bibliográfico bastante alongado, de bastante fôlego, sobre esse tema, né? E vai mostrando, vai chegando nesse relatório dizendo, olha, então, não é a tecnologia, a criança usar a tecnologia não é ruim se ela estiver mediada, se ela estiver ancorada numa proposta dialógica, se não diminuir a interação face a face, né? E depois, lá mais para o final, quando vai falar das crianças com mais idade, ou um pouco mais de idade, ela vai falar da questão do bullying, né, e do cyberbullying. Mas mesmo esse relatório, ele vai anunciar que há falta de pesquisa sobre isso, né? Que a questão do cyberbullying mesmo lá nesse levantamento bibliográfico que a pesquisa mostrou,
é que faltam pesquisas sobre, né? E o professor Zwin tem uma pesquisa grande, né, sobre o bullying e sobre o cyberbullying. Então, queria mais trazer para a gente, talvez, no nosso grupo, né, se tiver interesse de pesquisas futuras, eu acho que é algo que a gente pode recuperar dessas pesquisas que o Zwin tem, né? E lá está muito focado nas questões da relação professor-aluno, então o bullying que é feito em relação ao docente, muito ancorado naquele texto do Tabus acerca do professor, né? E, enfim, me pareceu que é algo que a gente podia trazer para talvez discutir mais no nosso grupo em torno dessa temática, né? Quem sabe numa pesquisa guarda-chuva um pouco maior. Porque, afinal, a gente também busca, né, no nosso grupo, talvez em algum momento ter uma pesquisa que nos una, né, enquanto interesses, né, do próprio grupo. Essa me pareceu que é uma que você traz e que a gente pode ter fôlego aí para pensar. Mais alguma questão? Acho que então é isso, professor. Agradecendo mais uma vez a partilha. Tem? Desculpa, eu não ouvi. Lidney, se tu pudesse falar um pouquinho mais para nós, porque me chamou a atenção essa diferença entre competência e capacidade, né? Porque essa noção de competência digital e informacional está entrando bem forte aqui no Brasil agora, com uma mudança na legislação que ocorreu em 2023, talvez até vai entrar aí nos interesses de pesquisa, de objeto aí para o doutorado, que é o Programa Nacional de Educação Digital. E ao que eu consigo ler dessa noção de competência, é uma noção bem voltada a uma perspectiva mercadológica, né? Falando em treinamento, em competência, por exemplo, quando vincula-se a educação profissional e tecnológica para cursos aligerados de formação inicial e etc., né? E olhando um pouco assim, não sei se é uma impressão, tá? Daí tu pode dizer, mas essas competências que me parece que essa matriz europeia coloca, me lembra muito uma noção de competência voltada para a questão mais operacional, assim, né? Para utilizar talvez um conceito lá do Marcuse, o operacionalismo me lembrou muito, né? A tradução das diversas contradições que podem estar envolvidas, por exemplo, no fenômeno do cyberbullying e outras coisas, em um conjunto de ações que o sujeito deve ou não dominar para supostamente dar conta de fazer frente a isso, né? Então, não sei se tu conseguiu aprofundar essa discussão também entre capacitação e competência, porque me interessou bastante, até porque, como eu falei, é algo que está entrando bem forte agora por meio de um eixo dessa política nacional, que é o eixo da inclusão digital, e todo o eixo da inclusão digital está baseado no desenvolvimento das chamadas competências digitais e informacionais. Bom, eu não sei se dou conta dessa questão com muita profundidade, Vitor, porque a época do projeto de doutorado, a ideia era uma complexa pesquisa narrativa com os sujeitos que estavam saindo do ensino presencial para o ensino remoto, né? Mas daí, na mediação com a orientação da professora de Aveiro, ela colocou em questão, então, que tivéssemos um documento de orientação internacional para discutir o que seria, então, as competências digitais, né? Já que esses alunos entraram em ensino remoto, vão utilizar o digital como meio de apropriação dos conteúdos.
E o Digicomp é um documento da União Europeia estruturado basicamente pelas agências reguladoras internacionais, tá? Então, elas estão voltadas, as competências digitais estão voltadas para a empregabilidade e essa adequação da educação ao modo de produção fordista, não é? Que tem, então, nas chamadas competências, os seus fundamentos para a empregabilidade. Porque quando, a partir da metade dos anos 90, quando o sistema fordista entra com muita força na Europa, os sistemas de ensino têm um baque, porque eles estão ainda focados num processo educativo para o modelo fordista, tá? Então, o que as agências reguladoras propõem e o que a União Europeia propõe? Estruturar os sistemas de ensino a partir de competências, de forma geral, e de competências digitais em específico. Por isso, eles criaram, então, um quadro de referência de competências digitais para educadores e um geral para cidadãos, o Citizen, né? O primeiro Digicomp é de 2010. Tá? O primeiro Digicomp, que é o quadro europeu vem no bojo do que a Unesco estava organizando, estruturando com a AMI, né? Que era a alfabetização midiática e informacional. Então, para não utilizar, por opção, criar uma outra referência. Então, foram chamados especialistas de todos os países da União Europeia, que lidavam de alguma forma com informática, informatização, enfim, uso do digital de diversas formas. Então, a União Europeia, ao longo de 5 anos, financiou essa pesquisa e que gerou, então, o Digicomp, o quadro de competências digitais europeu, tá? Que tem 1.5, tem o 2.0, que foi o que eu utilizei, e agora já tem o 2.0.1, que é o mais novo, que tem muito mais competências e muito mais habilidades para serem desenvolvidas. Bom, esse era o contexto, e era o contexto da minha investigação. Então, eu estruturei um questionário com base no Digicomp, utilizando ainda competências digitais. Que é isso que tem lá. É isso que tem e é isso que é implementado nas redes de ensino. Por exemplo, Portugal agora já tem estruturado para já o início deste ano o ensino do pensamento computacional, tá? Que é para ensinar desde o primeiro ano, ensinar o pensamento computacional. De novo, que é utilizando para apropriação instrumental, claro, né? Como que uma criança do primeiro ano vai aprender o pensamento computacional enquanto lógica de funcionamento da lógica do sistema informático, como que vai fazer isso? Não vai, né? Vai ensinar a fazer coisas. Como tem aqui no Brasil agora diversas iniciativas que chamam de desenvolvimento do pensamento computacional, que não é isso, não é? É aplicação de ensino de reprodução de algoritmo, né? E não a compreensão, né, dos fundamentos do algoritmo e de por que depois a Microsoft nos persegue dizendo que você não está em horário de trabalho. É o algoritmo que faz isso, não é? E aí é isso que ele faz quando nós vamos comprar alguma coisa e depois aparecem 1000 ofertas. Então, a compreensão dessa lógica não é o que está em questão, mas sim a operacionalidade dela. Bom, atualmente eu tenho me dedicado a estudar um pouquinho mais do que uma filósofa americana chamada Martha Nussbaum tem pensado em termos de trocar a ideia, de cambiar a ideia de competência
para a ideia de capacidade, enquanto que a competência está ligada a uma lógica mais instrumental, a ideia de capacidade amplia para capacidades humanas, enquanto o desenvolvimento humano de forma geral e não em particular para essa ou aquela atividade mais específica. Tá? Então, acho que a gente pode começar a explorar esse conceito justamente para fazer um contraponto. Eu não escrevi ainda sobre isso, mas pretendo fazer isso o quanto antes, porque a gente tem combatido a ideia de competências em diversas instâncias, seja na BNCC, seja na BNC Formação, seja na didática, que ela aparece de forma muito intensa, com o Perrenu e etc. e tal, e os didáticos, mas eu não tenho percebido um clareamento maior de uma outra categoria que possa substituir, numa perspectiva não mercadológica, a ideia de competências. E a ideia não é também trocar 6 por meia dúzia, não é trocar competências por capacidade, mas para dar, vamos dizer assim, uma carne a mais, não é? Substância a mais no conceito, para que possa ser superada essa ideia de competências e espraiar esse conceito, daí não só para capacidades digitais, mas para capacidades educativas como um todo, né? Então, tenho lido algumas coisas, é também uma filósofa americana, no sentido mais liberal, assim, né? Mais voltada para a ideia de liberdade. Então, mas é uma liberdade ainda muito etérea, não é? Mas já é um começo de discussão para a superação, talvez, aí daquilo que vem nos amargando muito na educação brasileira, que é a pedagogia das competências. Tá bom? Mas esse é trabalho para o doutorado de alguém. Último comentário, né? Eu tive uma estudante de intercâmbio e a gente, na disciplina de didática, e ela ouvia sempre essa crítica da competência, né? E aí chegou num tanto da disciplina que ela pegou e falou assim: professor, eu queria entender mais por que vocês criticam a competência. Eu fiz, né? E a Luciana, que estudou, né, na dissertação, o trabalho, ia na semana seguinte fazer uma fala, né? E aí eu falei, olha, na semana seguinte vai vir uma estudante, né, me orientando, que vai falar também um pouco. E aí no final da aula ela foi lá e pediu o trabalho da Luciana, porque ela disse que lá é consenso. Lá não tem uma resistência ao conceito de competência, não se coloca em xeque, né? E aí, enfim, era um pouco disso que o Lidinei, acho que trouxe isso, dizendo, né, eu não tive, não sei, professor, aí você me corrige, não tive muita escapatória, porque era esse o que tinha lá, né, para ser. E aí, enfim, quando ela traz, enquanto uma estudante de graduação, e que aqui ela vê, né, e depois na carta pedagógica dela, né, tá gravando, não vai ficar disponível, né, senão eu corto essa parte, mas ela coloca isso, o quanto que foi importante para ela ver esse contraponto que ela não via lá na graduação em pedagogia, né, não a pedagogia que a gente faz, voltada para a docência, mas a pedagogia enquanto ciência da educação, né. E aí eu passo o professor Lidinei para a última fala, para a gente fechar, porque a gente tem compromisso na sequência com o grupo. Muito obrigado. Obrigado de novo ao UDESC, à Pró-Reitoria de Ensino, por ter promovido pelo ProEvem essa possibilidade de conversa, de intercâmbio internacional. E obrigado pelos colegas que participaram aqui presencialmente, que vieram aí numa segunda-feira ainda prestigiar nossa fala. E obrigado por todos aqueles e todas que entraram aí e acompanharam online pela plataforma, tá bom? Agradecendo o pessoal aqui do Tito Sena,
a nossa bolsista querida, muito obrigada pela organização de hoje à noite. Obrigado, gente. Boa noite para vocês.